Eu quero até trazer agora essa fala do ministro da Fazenda aí para a gente engrossar o nosso debate, então. Vamos lá. Nós começamos aqui, obviamente, a discutir 2025, né, agenda de gastos, né, começamos a discutir, montamos uma equipe, quer dizer, a equipe já está montada, o que a gente pediu foi uma intensificação dos trabalhos para que até o final de junho nós possamos ter clareza do orçamento de 2025, né, estruturalmente bem montado, né, para passar tranquilidade sobre o endereçamento das questões fiscais do país. E então nós vamos manter um ritmo mais intenso de trabalho nesse mês, porque o mês de julho começa a ser montada a peça orçamentária e em agosto, como vocês sabem, a peça é encaminhada para o Congresso Nacional. Secretário, você acha que o governo vai atingir esse objetivo do ministro da Fazenda de intensificar o corte de gastos agora, depois dessa repercussão? Não vai. Não tem nenhum interesse. É discursivo só. Por que não fizeram a reunião em 2023 para diminuir o gasto em 2024, que tem que esperar até 2025? Vou dar números para a gente falar com propriedade. O governo Bolsonaro, mesmo que o Piperno não goste, tinha menos de 9 mil pessoas em cargo de confiança. O governo Lula tem 28 mil. Sabe quanto tem o governo americano? 8 mil. Sabe quanto tem o governo do Chile? 600 pessoas. E o governo alemão? 500 pessoas. Por que precisa tanta gente? Qual é a necessidade de colocar 28 mil pessoas cobrando salário, sei lá para ser o quê? Porque no governo anterior não tinha, eram 20 mil a menos. E o governo estava trabalhando bem, não tinha problema. Sabe como poderia diminuir o gasto, mesmo que o Piperno não goste? Que o presidente vai nas embaixadas, não precisa gastar um monte de dinheiro em hotéis e depois coloca em sigilo, para ninguém saber quem era que gastou um monte de habitações e quartos quando viajou para o Reino Unido. Por quê? Qual é o problema de nós sabermos em que se gasta o nosso dinheiro? Isso é despesa que não precisava fazer. Eram 23 ministérios, 39 tem agora. Com isso você aumenta a carga do gasto público. E aí vem, agora o empresário tem que buscar uma saída, porque eu preciso gastar mais, gente. Então vocês que são os que pagam, têm que me dar uma saída para eu continuar gastando mais. Essa é a fala do presidente. E agora quer taxar os super bilionários. Eu acho que quando o presidente começa uma fala dizendo nunca na história de, seja Brasil, o país, qualquer coisa, o que vem depois é invento puro, que não sei de onde que ele tira esses dados. Mas vai ter um problema com a China. Sabe por quê? De todos os super bilionários, o segundo país, 400 bilionários, está na China. Vai lá brigar com o Xi Jinping para ver se eles vão querer pagar uma super taxa. Então, gente, baixa o gasto público, gasta menos, não viaja tanto, não viaja com tanta gente, não precisa ir antes para comemorar o que for que quer comemorar, vai na embaixada, tira um monte de gente que está à toa, 28 mil pessoas de cargo de confiança, não precisa, mas o governo não sabe, ele quer gastar, ele precisa gastar, e agora colocou a responsabilidade da receita no outro, no que já está contribuindo, é uma responsabilidade fiscal absurda, e agora, eu te digo, já adiantamos isso, Evandro, no 3 em 1, vai cair essa negociação e vai voltar a reonerar. Já falamos isso. Isso que está procurando o governo é isso. Não tenho dúvida nenhuma. Fala, Gani. Não, perfeito o que o Segré falou. E, o Segré, na cabeça do pessoal é o seguinte, a pessoa é bilionária porque é sortuda, né? Vai tentar ser o Jeff Bezos da Amazon, vai tentar ser o Elon Musk, vai tentar ser o Bill Gates, vai tentar ser o Steve Jobs, que já faleceu. Mas Alan, não dá. desculpa por favor de interromper. Aqui no Brasil também tem bilionários. E sabe como colocaram o risco do dinheiro deles? Não, o BNDES. Pegaram o dinheiro do BNDES para comprar um monte de empresa. Então aí é fácil também. Em lugar de gerar super bilionários com dinheiro do recurso público, que coloquem o recurso deles no risco. E aí vai melhorar tudo. É isso aí, Segré. Então, assim, aí parece que essas pessoas, esses super bilionários, eles só ficam vivendo, têm uma vida boa, têm dinheiro, né, não produzem nada, mas tenta ser eles, gerar milhares de empregos. E outra, não é que eles têm ali o dinheiro em caixa, trilhões de dólares, não. A empresa das quais eles são donos é que valem muito, eles têm, obviamente, ações dessas empresas. Mas não é que eles têm, assim, né, dinheiro em caixa e vivem ali só gastando, não é isso, né? Se você também aperta muito essas pessoas, e aí? Quem é que vai produzir? É o Estado? Né? A história do capitalismo mostra
que é justamente empresários assumindo riscos que inventam novos produtos, que produzem em larga escala, que produzindo em larga escala permitem o barateamento de aparelhos para toda a população em busca, sim, do lucro. Isso daqui, em 1997, apenas os ricos tinham acesso. Hoje popularizou. Por quê? Porque permitiu inovações, produções em larga escala. Se a gente começa a apertar muito esses empresários também, bilionários, quem é que vai produzir? É o Estado? A história mostra que isso não deu certo. Agora, 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Até já. Ô, Segré, eu gosto muito quando você pronuncia Xi Jinping. Fala aí. Xi Jinping. Xi Jinping, ele fala. Fala, Piperno, o que você estava aí se mexendo enquanto o Gani estava dando a sua segunda aula, segundo ele? Não, eu estava aqui atento ao discurso, né, e do heroísmo de alguns empresários. É verdade, alguns produzem, realmente são os motores do desenvolvimento. Lá na reforma industrial, lá atrás, foi assim. O Bill Gates, por exemplo, alguém inovador e, por sinal, ele é a favor da taxação dos bilionários. No último domingo, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com a Neca Setúbal, falando exatamente a mesma coisa, a governos como França, Espanha, de acordo com essa pregação do Lula, mas aí eu queria chegar ao Brasil, né? O Brasil, afinal de contas, é o que me interessa, porque eu estou mentalmente passeando aqui pelo universo dos bilionários brasileiros. Ah, é? E vejo, por exemplo, muitos deles. Não, veja, nem vou entrar nesse juízo de valor. Mas a empresa, por exemplo, a empresa brasileira de tecnologia que eu mais admiro, a Embraer, foi uma empresa construída com dinheiro público, depois ela foi privatizada. Aí eu vejo, por exemplo, a pujança do agronegócio. A Embrapa atuou decisivamente para isso, uma estatal. E, aliás, todo ano eles vão lá bater no caixa do governo em busca de um dinheirinho também do Plano Safra. E é verdade, produzem muito. JBS, a maior empresa de produção de... Oi, por favor, Zé. Meu caro, deixa eu falar o seguinte, o agronegócio já não depende do Plano Safra há muito tempo. Quem depende do Plano Safra é o pequeno agricultor e o médio. O grande já pega dinheiro nas trades internacionais e não depende mais do governo. Daí até o que eu considero de uma certa arrogância nessa relação com o governo. Acho que o agro não pode ser tão independente assim, porque precisa principalmente de normatização. Mas o agronegócio cresceu tanto e ficou tão gigante, e isso é bom para o país, e parece que o governo não está entendendo isso, né? De que não precisa do Plano Safra mais. Mas eu quero dizer, então, Zé Maria, que, por exemplo, agora em Ribeirão Preto, né, o último grande evento, foram lá pedir também para socorrer aqueles que tiveram prejuízo na última safra. Quer dizer, então, você tem realmente, nesse universo todo, um microcosmo. Você tem razão dos médios e pequenos, mas os grandes, os que realmente exportam, eles já estão bem independentes. Você sabe qual é a minha preocupação, Piperno, na taxação de bilionários? Você vai transferir a riqueza dos bilionários, vai desincentivar processo empreendedor e vai transferir para o Estado, partindo da premissa que o Estado vai distribuir isso para a população. Não vai. Sabe o que vai acontecer na prática? Você vai enriquecer, vai ter um processo de transferência de riqueza e vai enriquecer a classe política e de burocratas estatais. E esse grupo, Zé, desses grandões, bilionários que hoje vão pegar dinheiro lá nas trades e tal, eles já passaram em outros tempos pelo caixa do Estado também, assim como as maiores empresas produtoras de proteína animal. O Brasil tem uma líder mundial nisso e é um orgulho, mas também foi socorrer no BNDES. Então, veja, as coisas não são tão simples assim, né?